Amém, queridos. Boa noite, graça e paz. Amém? Certo? Glória a Deus. Amém, queridos. Eu queria que você abrisse então esse terceiro dia de noites de avivamento. É que você abrisse a palavra de Deus no livro de Abacuque, profeta menor, no capítulo de número 3, por favor. As crianças, por favor. Venham aqui, crianças. Glória a Deus. Obrigado por avisar. Amém. Aleluia. Estenda sua mão para cá, Senhor. Nós te pedimos que a tua bênção esteja sobre esses teus filhinhos, que eles possam, em nome de Jesus, continuar a crescer, continuar na tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja um tempo abundante ali de ministração com os professores, um tempo de cultuar a tua presença também ali naquelas salas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez? Levanta sua mão, por favor. Todos da casa? Amém, glória a Deus. Está feito aí o script. Então, o livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 1 vai dizer o seguinte: oração do profeta Abacuque sobre a Sigionote. Ouve, Senhor, a tua palavra, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Feche seus olhos, Deus, em nome de Jesus, nessa noite de avivamento, essa noite de entendermos um pouquinho mais acerca do avivamento, o avivamento genuíno, verdadeiro. Ó Deus, que essa palavra testamentada nos ensine, fale conosco, por meio do teu Espírito Santo que nos convence, que nos ensina. Ó Deus, nós nos colocamos nessa noite suscetíveis ao teu derramar, ao teu ensinar, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, então, queridos, Abacuque aqui foi um profeta do Antigo Testamento. Ele é muito conhecido por ter escrito esse livro que nós lemos, que é um dos 12 livros menores, dos profetas menores da tradição judaico-cristã. Então, esse livro, ele vai ser composto de diálogos aí de Abacuque com Deus, e muitos questionamentos, principalmente no primeiro e no segundo capítulo, muitos questionamentos de Abacuque para com Deus, para aquilo que se vivia na sociedade da época. Abacuque não entendia de fato como as coisas podiam acontecer daquela maneira. Ele questionava a justiça divina diante do mal que acometera aqueles dias aquela sociedade. Então Abacuque, ele começa a dialogar com Deus, ele começa a falar com Deus, ele começa a perguntar a Deus as coisas, as situações, e ele se demonstra então um homem muito preocupado com o estado espiritual do seu povo. Ele se demonstra muito preocupado em meio àqueles questionamentos que ele fazia com o estado espiritual e para onde aquele povo iria, para onde aquele povo, aonde aquele povo acabaria. Ele sempre demonstrou também uma fé inabalável na soberania divina. O profeta, então, ele tem ali os seus questionamentos, mas ele cria. Ele tem as suas dúvidas, mas ele cria. Ele tinha ali as suas dificuldades de entendimento como um ser humano limitado, de tentar, como já disse o pastor Rafa no domingo passado, tentar colocar Deus na sua caixolinha, na sua mente limitada, mas ele demonstra sim uma fé inabalável. O profeta de Deus, então, ele tinha consciência do pecado do povo, ele entendia o que o povo estava fazendo, ele entendia aquilo que estava acontecendo e questionava a Deus. Ele questionava a Deus acerca do juízo que estava prestes a abater ali toda aquela gente, todo aquele povo. Então, o que de fato isso significava, queridos? Que somente um avivamento poderia salvar aquele povo. E nos nossos dias não é diferente. Somente um avivamento para transformar essa nação
Nós falávamos hoje, conversava com uma pessoa hoje sobre aquilo que está acontecendo. Parece que as coisas estão em silêncio. Parece que não se fala mais de política, ou se fala muito pouco. Parece que aquele fervor das eleições passaram, mas existem muitas coisas acontecendo por debaixo dos panos, que nós sabemos de um governo estabelecido, um governo esquerdista, um governo que não tem a mão de Deus sobre ele, e está se estabelecendo algo, profundo de maldade nesse país, mas nós cremos em um avivamento dos últimos dias, e é por isso que nós estamos aqui. Quantos creem em nome de Jesus? Queridos, é por meio do avivamento que uma nação ela pode ser salva. O pastor Rafael acabou de falar aqui, o movimento metodista, ele mudou a história da Inglaterra, ele mudou a história de um povo. E hoje nós recebemos aqui de volta a Giovanni e o Felipe, que foram até lá, e lá as coisas estão terríveis. Eu fico vendo aqui o meu filho jogando aí futebol e não sabemos para onde ele vai. Normalmente o destino de um jogador de futebol é a Europa, mas eu clamo a Deus que se ele for para lá, que ele seja usado como tocha viva de um avivamento que está se estabelecendo neste lugar. Quantos creem assim? Queridos, nós estamos vivendo algo diferente. Nós estamos vivendo algo diferente, nós temos que agradecer a Deus, porque as pessoas, a Europa, como nós já citamos, os Estados Unidos, estão frias. Igrejas brasileiras estão se movimentando, o reino de Deus se movimentando por meio de igrejas brasileiras em todos esses continentes, principalmente esses mais frios espiritualmente falando. Então, o avivamento, querido, ele vem por meio dessa ação. Ele vai levantar um povo. Ali, somente um avivamento poderia salvar a casa de Judá de uma tragédia nacional. Por isso, esse homem de Deus, ele clama ao Senhor para que desperte a sua obra enquanto havia esperança. Queridos, enquanto houver esperança sobre as nossas vidas, nós vamos clamar pelo avivamento. Nós vamos continuar posicionados, clamando a Deus pelo avivamento. E isso parte das nossas vidas. Queridos, eu tenho passado um ano, meu Deus do céu, são 4 meses de um ano que eu nunca esperei viver, de tantas situações que eu estou tendo que resolver, tanto no âmbito aqui principal, que é o nosso âmbito eclesiástico, com muitas situações que nós tivemos que resolver, também no âmbito familiar. Acabei de falar um aqui do meu filho, situações deveras complicadas, complexas, e também no ramo profissional, que é o meu tempo livre. É assim que o pastor fala isso. Você é pastor e no seu tempo livre você é um engenheiro. E eu tenho tomado agora decisões assim, muito pesadas, que têm vindo sobre a minha vida, e eu creio que isso é fruto de um avivamento que está sobre a minha vida, e eu louvo a Deus porque Ele tem me confiado coisas, situações, montantes financeiros para tomar decisão, o que fazer, e Deus, Ele tem sido fiel com a minha vida, queridos. Então, avivamento, esse avivamento não está só para mim, não está só para o pastor Rafa, está para todos nós aqui nessa casa de oração. Quantos creem assim? Queridos, eu estou acelerado mesmo, esses são dias complexos. Hoje eu peguei a motinha, o meu sogro, andei Sorocaba inteira com a motinho. Quantas cilindradas? 80 cilindradas. Louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui nos trouxe em segurança para estar aqui com vocês nessa noite, uma noite especial. Então, avivamento, queridos, é levar vida onde há morte. Deus, Ele conta com você, sim, com a sua vida, porque Ele te ungiu para apregoar a sua palavra, a sua obra, para manifestar o reino de Deus, de Jesus Cristo de Nazaré, a todo mundo. Então Ele conta sim com você, porque esse é mandamento, a grande comissão para as nossas vidas. Então isso faz com que as pessoas revivam novamente. Isso é avivamento. Avivamento, ele vai falar aquilo que está descrito. As pessoas reviverem novamente, nós revivemos novamente aquilo que está descrito em Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
Nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, mas houve misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus, graça, favor imerecido sobre as nossas vidas. E Deus é maravilhoso. E Deus nos reaviva, nos reanima. Queridos, por isso não é tempo de andar cabisbaixo. Não é tempo de olhar para a política e abaixar a cabeça. Não é tempo de olhar para as situações que estão ao nosso derredor, ao nosso redor e abaixar a cabeça. É tempo de levantar a fronte e clamar para que o Senhor venha sobre esse tempo, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, para um tempo de avivamento. Queridos, quantos creem assim nessa noite? Meus queridos, Deus ele tem algo a fazer nesses últimos dias. Nós temos falado muito sobre esse tempo. Rumores de guerra, o Molina, querido, esteve aqui no domingo falando sobre isso, sobre guerras, sobre a iminência da volta de Cristo. O que está acontecendo em Israel é um termômetro para nós, é termômetro para as nossas vidas. Por isso, nesses últimos dias, Ele derramaria de um grande avivamento, e eu quero fazer parte disso, nós queremos fazer parte disso, como Expansão Church, aqui estabelecida na cidade de Sorocaba, queridos. Nós queremos estar na agenda do Senhor, em nome de Jesus. Nós orávamos aqui, nesse instante, queridos, vai passar por todas as áreas das nossas vidas, vai passar pela nossa saúde, vai passar pela nossa vida financeira. Queridos, o avivamento, ele vai passar por todas as áreas das nossas vidas, vai passar pelo seu relacionamento familiar, vai passar por todas as vertentes da sua vida. Você crê assim, querido? Esse é o avivamento, esse é o avivamento, isso é o que Deus tem para nós. Então, como uma planta que está murchando, ela pode ser regada, essa ela revive. Também como aquela brasa que está quase se apagando, ela se acende de novo, e ela queima de novo. E nós queremos queimar novamente pelo Senhor a cada dia. Isso é avivamento. É tudo, a gente é doido mesmo. A gente fica doido mesmo, louco pelo Senhor, pela ardência do Espírito Santo no nosso coração, porque se não for assim não vale a pena, queridos. Nós não queremos ser, e eu reforço o que foi dito aqui, também como pastor dessa casa de oração, que nós não queremos ser um grupo social aqui na cidade de Sorocaba. Nós queremos ser pessoas, a igreja do Senhor que se movimenta e que manifesta o reino. Que manifesta o reino. Nós seremos sim amigos, queridos, mas então quer dizer que eu não vou poder ter amizade com as pessoas? Não, sim, você vai ter amizades profundas como você nunca teve na sua vida. Eu profetizo isso, porque isso também é avivamento. Pessoas que você vai criar laços de profundidade que ficarão para a vida toda, em nome de Jesus, porque isso é avivamento. Mas nós não queremos ser um encontro social, nós queremos ser uma igreja avivada para um tempo abundante, para um tempo de manifestação do reino, em nome de Jesus. Então nesse tema, rapidamente, queridos, nós temos aqui nesse versículo muitas lições. Somente em um versículo. Nós temos muitas lições, e a gente pode aqui refletir sobre a verdadeira característica de um avivamento, por meio desse texto, por meio desse profeta questionador, mas que ali no capítulo 3, ele já estava ali cheio do poder de Deus, já manifestando, já vendo o que Deus poderia fazer, contemplando com seus olhos aquilo que Deus manifestaria, em nome de Jesus. Então, primeira lição que nós tiramos desse versículo, volta lá, oração do profeta Abacuque sobre a Sigianote. Ouvi, Senhor, essa é a primeira coisa, queridos, esse é o primeiro ponto de um avivamento. O avivamento genuíno é fruto de uma vida de intimidade com Deus. Então o profeta ali estava o quê? Orando, e declara que ouve a voz de Deus. Quando nós estamos em intimidade com Deus, nós ouvimos a voz de Deus. Deus, Ele fala para nós o que devemos fazer, nos seus mínimos detalhes. Ele vai manifestando, soprando. Muitas vezes o que Ele sopra, muitas vezes não é algo que agrada, mas é algo que traz paz ao nosso interior, e nós obedecemos e nos damos bem. Quantos já passaram por isso? Isso é avivamento, queridos. Então, o primeiro ponto de um avivamento, é o que está declarado aqui, é a oração, é ouvir a voz do Senhor.
Orar não é apenas falar com Deus, mas sim um diálogo com o Senhor, ouvir o que Ele tem a dizer, ouvir o que Ele tem a falar, falar também, mas ouvir o que Ele tem a falar para a sua vida, para as nossas vidas. Isso é um diálogo. Enquanto oramos, Deus, Ele fala conosco. Então, queridos, para buscar de fato um avivamento, seja na nossa vida pessoal, seja na igreja, precisamos passar por um tempo com Deus, um tempo de oração. Um avivamento não acontece, querido, somente em um congresso ou nas noites de avivamento. O avivamento ele vai acontecer no seu secreto, vai acontecer lá com a porta fechada do seu quarto, naquela madrugada que você levanta ali com o seu coração ali meio fora do lugar, com a sua alma meio fora do lugar, e você vai para o lugar de oração, e Deus manifesta a graça logo que o dia amanhece. Queridos, tenho vivido isso. São muitas decisões que às vezes como é que eu vou decidir, como é que eu vou fazer isso? Aí Deus me acorda, está acordando. Aí de madrugada, de repente, 4 horas da manhã, aí é Deus chamando para orar, eu vou ali num cantinho meu ali, ninguém sabe, eu vou ali, e Deus ele manifesta. Aí quando eu vejo a coisa solucionada no dia seguinte, eu falo, eu penso, meu Deus, como que resolveu? Aí Deus me traz à memória aquilo que me dá esperança. Você orou de madrugada, você esqueceu? Orando por isso, você pediu por isso, e agora tem a resposta. Então esse é o lugar de oração, é o lugar de busca, é o lugar de avivamento. Não acontece somente em congressos lotados, mas em quartos solitários, é onde a ação. Isso não está disponível somente para as pessoas que estão na liderança da igreja, isso está disponível a todos nós. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Mateus 6, vocês conhecem. Vai dizer, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Então o avivamento, querido, sincero, verdadeiro, ele é fruto de oração. Ele é fruto de busca. Eu estava na sexta-feira passada, estou passando também por uma série de exames, para cuidar, minha esposa está no meu pé. Passei de novo no cardiologista, e sexta-feira passada estava com um negócio, apertando o mapa. Camila, você que é da área da saúde sabe bem, estava com um mapa de medindo pressão. A cada 10 minutos o negócio assoprava. Eu passei um dia inteiro assim, muito... Mas eu vi o que aconteceu aqui na sexta-feira passada. E nesse lugar não tem como. Deus ele vai derramar fogo sobre as nossas vidas, porque as pessoas estão se posicionando nele, no lugar de oração, e milagres vão acontecer. Milagres vão acontecer. Deus ele vai manifestar. Não duvide disso. Isso é avivamento. Então, primeiro ponto, ouvir, Senhor. Ouvir, Senhor. Vem desse lugar. Então, o avivamento sincero é fruto de oração. Segundo ponto, vai estar um pouquinho para frente aí, a tua palavra. Deus é maravilhoso. Um avivamento genuíno, então, é também um fruto de uma vida de intimidade, como nós falamos, mas também está baseado na palavra de Deus. Por isso, Abacuque ele vai se referir a essas declarações, que são as palavras do Senhor. Nós não precisamos inventar a roda, está tudo escrito, tudo descrito para nós, para que a gente desfrute disso, para que a gente aprenda com isso, e está testamentado, está dito na sua palavra. Isso também vai levar com que a gente vá viver esse lugar de avivamento. As escrituras elas são fonte de toda sabedoria. No momento da angústia, no momento da tribulação, no momento da dificuldade, elas são fonte de sabedoria. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia. Então, para que a gente tenha de fato uma vida avivada, nós precisamos da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Queridos, o lugar de avivamento, ele vai manifestar a palavra. Nós temos aqui os ensinos, os estudos, toda segunda-feira. Muita gente aqui eu sei que está inscrita, se aprofundando, crescendo, porque na palavra do Senhor é que vai estar o avivamento também.
Uma igreja só pode ser realmente avivada se estiver baseada na Bíblia, na centralidade de Cristo, centralizando a Cristo, pelo conhecimento que está manifesto na palavra, cheios do Espírito Santo. A palavra do Senhor, em Atos 2,42, vai dizer: permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na oração. Na doutrina dos apóstolos. Então, se você quer viver um avivamento na sua vida, dedique-se ao estudo da palavra, ao estudo formatado, como é que a gente fala? Sistemático da palavra. Sistemático, né? Isso aí. Estudo sistemático da palavra vai te levar profundo, vai te levar a lugares em Deus, para que você viva um tempo de avivamento. Querido, não tem muito segredo, é simples. Olha o que está testamentado nesse texto de Abacuque, onde ele vai dizer para que ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele estava em um lugar de oração e ele também conhecia a palavra. Então as escrituras, elas são fonte de toda a sabedoria para que a gente viva uma vida avivada. Um avivamento sincero, então, queridos, ele passa por conhecermos a palavra de Deus e dependermos da palavra de Deus. Em nome de Jesus. O avivamento também traz grandes surpresas. Volta lá para o versículo. Ouvi a tua palavra e temi. E temi. O avivamento, ele vai trazer grandes surpresas. Aqui Abacuque, ele se declara espantado com tanta grandeza do poder de Deus na vida dele. E em cada lugar e com cada pessoa, Deus age de uma forma nova, tudo se faz novo. Já foi falado no domingo. A palavra, ela vem se renovando nas nossas vidas, mas Deus, ele tem batido na mesma tecla conosco. Vai se renovando o conhecimento do Senhor. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 12, 11 vai dizer: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, não existem fórmulas prontas para um avivamento. Deus, ele vai manifestar na sua vida do jeito dele, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer sobre a sua vida. Mas eu sei que é algo bom o que ele tem para você, o que ele tem para nós. Então o avivamento também, ele vai trazer surpresas. Nós vamos olhar e ficar estarrecidos com o que Deus está realizando. Nós vamos ficar dessa maneira, queridos. Não será através de um evento. Deus pode usar o evento, em nome de Jesus. O que está chegando aí agora nos próximos dias? Congresso Diamantes, conferência, já errei o nome, Conferência Diamantes. Nós temos também um encontro de casais ainda essa semana, na quinta-feira. Deus pode usar essas agendas da igreja, mas Ele vai usar esses momentos, principalmente esses momentos de dia a dia na sua presença. Esse sim é o avivamento. Nas pequenas coisas nós vamos ver a mão de Deus. Nós vamos ver a mão de Deus agindo nas pequenas coisas, e isso vai nos gerar surpresas. Porque Deus, ele vai agindo diante do seu povo, ele vai manifestando diante do seu povo. Então, quando conhecemos o Espírito Santo, nós ficamos de fato maravilhados com aquilo que ele realiza, com tudo que Deus faz. O pastor Romeu teve aqui outro dia, um querido, e ele sempre fala, é um jargão dele: tudo que Deus faz é bom, não há nada de ruim que possa sair de Deus, queridos. Tudo que Deus faz é bom, então a gente fica maravilhado, a gente fica ali estarrecido com o que Deus está fazendo. Aquele que crê em mim fará também obras maiores das que eu fiz. Quando estamos então cheios do Espírito Santo, Deus realiza as coisas surpreendentes e milagrosas. Abra sua boca, fale do amor de Deus, que você vai ver uma família sendo restaurada, uma família sendo transformada. Recebi o testemunho do Otávio, meu querido aqui, discípulo amado que caminha comigo. Ele está dentro do Uber agora, ele está falando de Jesus para dentro do Uber, não é, Otávio? E aí vai visitar a igreja, e ele vai falando do amor aos vizinhos, todo mundo, ele vai falando do amor de Deus, daquilo que Deus está realizando na vida dele. Isso é avivamento, queridos. Deus, ele vai, abre a sua boca, Deus, ele vai usar a sua vida com ousadia. Quantos creem nisso?
é avivamento. É avivamento. Então você vai ficar estarrecido com aquilo que Deus vai fazer. Então, o avivamento sincero também, ele vai trazer surpresas e boas surpresas para as nossas vidas. E nós vamos estar aqui como testemunha ocular daquilo que Deus realiza, daquilo que Deus manifesta. A pastora Mariela teve um testemunho durante essa semana aí no Instagram lindo desses nossos pastores. Muito movimentado, bonito, né? Falei para ele domingo, muito bonito. Ali vai se pregando a palavra de Deus e ela deu um testemunho maravilhoso. Maravilhoso, depois leiam lá. E eu sou muito privilegiado, porque eu vi tudo aquilo. Estou vendo diante dos meus olhos tudo acontecer. Foi 20 anos de história, Deus manifestando um testemunho maravilhoso da glória de Deus, do avivamento de Deus para esses últimos dias que antecedem a volta de Cristo, queridos. Então, coisas maravilhosas. E é só o começo do que Deus tem para realizar. Quantos creem assim? É só o começo, queridos. Nós estamos aqui num lugar que cabem 350 pessoas bem acomodadas. Deus, ele vai manifestar loguinho. Quando você menos esperar, nós já vamos estar batendo asa daqui para um lugar maior. Quantos creem? Porque isso é avivamento. De uma igreja sadia que se movimenta em Deus. Não uma igreja que vive em competição. Muito pelo contrário. Uma igreja que clama pelas outras igrejas, que oram pelos outros líderes sérios que tem na cidade de Sorocaba, mas que manifesta o reino. E quantas, eu não sei aí as estatísticas de quantas pessoas aqui na cidade de Sorocaba são alcançadas por Cristo. Tenho certeza que ainda falta muito para a gente conquistar em Deus. Então esse lugar vai ficar pequeno. Porque se você continuar falando no Uber aí, o Otávio continuar falando no Uber, o outro falar no condomínio, o outro falar na vizinhança, o outro falar no trabalho, Deus, ele vai manifestar um avivamento sobre as nossas vidas e esse lugar vai ser pequeno, não vai ter jeito. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Vai um pouquinho para frente aí no versículo. No decorrer dos anos e no decurso dos anos. Então Abacuque, ele entendia, nessa parte do versículo aqui, que Deus sempre restaurava o seu povo, como aconteceu na história. Então esperava que acontecesse em sua geração. Ele não saiu da posição pelo seu povo. Ele questionava e ele clamava por um avivamento. Nós questionamos muitas coisas que acontecem nesses dias. A gente já iniciou o culto falando sobre isso. Mas nós não vamos sair da posição entendendo o tempo de Deus e a manifestação do tempo na hora correta. Mas nós vamos permanecer no lugar que Deus nos colocou. Em nome de Jesus. Então, Abacuque, entendendo isso, ele entendia que Deus, ele sempre restaurava, e foi assim com a história do povo de Israel. Sempre restaurou esse povo. Por isso ele pediu a Deus que realizasse no tempo certo. Devemos então ficar firmes em oração, como crentes, no cenáculo, até que o Espírito venha sobre a sua igreja, até que o Espírito manifeste, pessoas sendo trazidas do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, diante dos nossos olhos. Nós estendendo as mãos aqui, nós orando pelas pessoas aqui, nós podemos contemplar pela fé aqui, todo esse altar aqui cheio de pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo. E nós intercedendo, e nós clamando, e nós vendo a ação do Senhor sobre essas vidas, mas no tempo oportuno de Deus. Nós não podemos atropelar. Então o avivamento vem na hora que o Senhor determina e não quando marcamos. A obra de Deus acontece no tempo de Deus. Eclesiastes 3:1 vai dizer: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, o tempo de Deus, ele não é o mesmo que o nosso. Às vezes nós estamos cuidando de uma família, de uma vida, de uma pessoa, e aí as coisas não acontecem, e nós acabamos saindo da posição que Deus nos colocou por aquela vida, e nós perdemos o tempo. Mas o tempo é de Deus. Se Deus te colocou na vida dessa pessoa, permanece. Se você não está vendo fruto, permanece. Porque Deus vai manifestar em tempo oportuno sobre a vida dela, em nome de Jesus. Isso é avivamento.
Queridos, é muito claro para nós também, diante de tudo que tem acontecido no nosso redor, de que o tempo do Senhor está acelerado. As coisas têm acontecido de maneira muito rápida. As pessoas têm se aproximado de Deus, a palavra de Deus tem sido pregada. Eu tenho visto aí no Instagram quantos e quantos e quantos ali com café, com que é aquele negocinho? O devocional. Café com Deus. É crente que escreve? Deve ser, né? Eu não sei, eu não fui estudar, saber quem que é o autor desse Café com Deus. Mas todo mundo. Cafezinho com Deus. Pô, meu cara do meu trabalho nem crente é. Rapaz, café com Deus e tal. Deus, Ele está manifestando. São os últimos dias. O tempo dele está acelerado. E nós precisamos estar no mesmo contagiro. Não dá para a gente andar, se Deus está acelerando os passos, não dá para a gente vir no passo da tartaruga. A gente tem que vir naquilo que Deus está manifestando. Sobre as nossas vidas, Deus tem pressa. Eu creio nisso. Porque o que está acontecendo, ele é exponencial sobre as nossas vidas. Então, nós temos que estar atento. E tudo que nós já falamos anteriormente vai nos levar a entendermos esse tempo, mas a respeitarmos o tempo de Deus. Amém, queridos? Então, o avivamento não é na hora que nós determinamos, mas na hora que Deus determina. Então, o tempo é dele. Também nós podemos saber se o movimento é de Deus através da sua duração, porque tudo quanto Deus fará durará eternamente. Eu já vi tantos movimentos, queridos. Eu já estou pouquinho só, barba branca. Estou vendo ali a pastora Cátia, que nos deu aula na escola dominical, quando éramos jovens ainda, né, pastora Cris. Eu nem estava começando a querer namorar, né, com a Cris, e a gente tinha lá naquela salinha, queridos, tudo aqui, viu? Como Deus é bom, né? Foi tudo aqui, nessa ambientação aqui, nesse lugar, nessa construção aqui, que Deus manifestou. Mas eu me lembro que nós víamos vários movimentos. Teve uma época que nós adorávamos aqui, ó. De costa, que vocês lembram disso? É adoradores sem face que chamava. Então, não era para a gente ficar virado para a igreja. A gente adorava sem face, era todo mundo de costas, os caras virados. E passou. A unção do riso, eu creio que Deus manifesta, mas não era obrigatoriamente que toda vez tinha que... Aí a galera saía dando risada, dando rajada de lá e... Meu Deus, quantos movimentos, né? Mas é a palavra do Senhor que perdura nos nossos corações. Então, às vezes a gente quer sair daquilo que é simples. Nós queremos sair daquilo que Deus já testamentou e inventar coisas mirabolantes. Não que não vá acontecer, pode acontecer sim, mas não que elas sejam regras. Regra da nossa vida de oração, a nossa vida devocional diante de Deus, isso é regra. A nossa comunhão é regra, a nossa ceia é regra, é sacramento, o batismo é sacramento. Em nome de Jesus, queridos, então, vamos respeitar o tempo do Senhor. E a gente vai saber quando for um ventão, assim, nós vamos saber o que vai passar. Aí eu me lembro que a gente, vinha e tinha que estar de costa, cara. Você virava de frente e você se sentia mal. Aí tinha que adorar de costa. Quem lembra disso? Alguém lembra disso? Lembra? Passou. Foi um tempo. E nós estamos prestes a ver Jesus Cristo de Nazaré voltar. Amém, queridos? Então o avivamento ele vai falar de coisas simples. Isso que eu quero trazer para o seu coração nessa noite. Eu estou pegando apenas um versículo aqui, de Abacuque. Apenas um para dizer que é simples aquilo que Deus quer manifestar nas nossas vidas. E coisas grandiosas vão acontecer diante dos nossos olhos por meio dessa simplicidade que há em Cristo Jesus. Aleluia! A gente caminhar para o fim, queridos. Faze-a conhecida. Vai um pouquinho para frente aí. Faze no decorrer dos anos, no decurso dos anos, a tua palavra faze-a conhecida. Pega só esse faze-a conhecida. O profeta Abacuque, então, ele desejava que as palavras de Deus fossem conhecidas pelas pessoas.
como proclamador da mensagem de Deus, sentia-se realizado quando a notícia da boa nova corria. Nós nos sentimos realizados quando nós estamos manifestando o reino de Jesus Cristo de Nazaré, onde quer que a gente pise a planta dos nossos pés. Isso é maravilhoso. Eu estava agora, há um mês e pouco atrás, a gente está mudando para Sorocaba com a nossa empresa. E depois de 10 anos a gente está voltando profeticamente, tá? Isso é milagre que está acontecendo, para um grande galpão aqui na frente da Unip, galpão da antiga empresa Volben, né? E nós estamos voltando para cá de maneira milagrosa. Eu tenho trabalhado diretamente assim com essas decisões lá no meu trabalho, com relação a toda essa transição. Tenho capitaneado toda essa transição de 2 empresas que vêm aqui eu trabalho e uma outra empresa do grupo de Indaiatuba, que todo mundo está vindo morar para cá. E aí vão ser 300, 400 pessoas de cara que estarão aqui. E eu tive o privilégio, queridos, de ser convidado pelo presidente da empresa a estar orando. Olha, me arrepia. A estar orando naquele lugar. Grupo de 3, 4 pessoas. Eu, o pastor Eduardo, que vocês conhecem aí da Igreja Família, o presidente e a sua esposa. E mais uma outra pessoa que estava junto também, lembrei agora. Um conhecido amigo deles. Orando por aquele lugar, e a gente vendo profeticamente como que aquele terreno é posicionado, virado para a cidade de Sorocaba, o bico dele, a ponta dele vira para todos os lados ali da cidade de Sorocaba, num lugar assim muito bom. E a gente profetizando que aquele lugar vai ser um lugar onde as famílias vão ser sustentadas, onde por meio daquele lugar as pessoas vão poder proclamar a obra do Senhor Jesus, que as pessoas vão conhecer a Cristo, que as pessoas vão ali por meio de uma cultura implantada conhecer a Jesus, as que trabalham, as que vão receber daquele sustento. Então, queridos, isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus, e isso é proclamar de maneira profética, evangelizar, proclamar, isso é avivamento. Então o avivamento verdadeiro acontece com a divulgação do evangelho. Nós estávamos ali dentro do galpão, ajoelhados, falando em línguas, profetizando. Na hora que caírem os pedidos lá, e a gente vendeu os ventiladores, e todo mundo, a bonificação ótima para todo mundo, para todas as famílias, ninguém vai saber, né, que aonde nasceu aquilo. E eu vou fazer questão de falar da onde nasceu. Fruto de oração e de renúncia, de súplica diante do Senhor. Porque aquele lugar está abençoado para manifestar o reino de Deus para esses últimos dias. E são muitos, queridos, os empresários, grandes empresários do Brasil, que estão nessa corrente de avivamento, pessoas sérias, que colocam a sua vida para servir o reino de Deus. Pessoas sérias. Amém, queridos? Glória a Deus, evangelização. E aí muitas pessoas vão receber disso. Vão ter fruto disso. Evangelização. Estou dando o meu exemplo aqui. Não estava nada no script. Deus ele vai falando, né? O avivamento sincero, então, ele promove a evangelização. Deus ele vai usar a sua vida. Deus vai usar o seu trabalho. Deus ele vai usar a maneira como você conduz a vida do seu filho e da sua filha. Como você educa, como você cuida do seu marido, como você cuida da sua esposa. Queridos, vocês conseguem entender? Você não vai, muitas vezes, precisar falar, vão ver Jesus na sua vida. Mas muitas vezes você vai precisar falar do amor de Jesus. E Ele vai colocar chamas de fogo na sua boca e as pessoas vão viver também esse tempo de avivamento. É isso que Deus tem sobre as nossas vidas. Agora eu fico imaginando lá na Europa, como deve ser frio, como deve ser difícil espiritualmente, como deve ser aí para quem tem essa sensibilidade espiritual. Algumas aqui, mulheres de Deus, eu sei que tem essa sensibilidade, que chega, já consegue mapear todo o terreno espiritualmente. Imagine como deve estar a Europa agora, mas nós não vamos desistir, nem deles.
nós vamos continuar a orar por eles, para que se acelere a volta de Jesus Cristo de Nazaré, porque é isso que nós queremos. Nós queremos que Ele volte. Vem, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Para terminar, queridos, o avivamento também, ele vai trazer aquilo que está testamentado no versículo de número 17, desse mesmo capítulo. Vá comigo aí. Porque ainda que a figueira não floresça, meu Deus, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pensa que esse homem aqui estava questionando a Deus nos primeiros capítulos e agora ele está exultando diante da presença de Deus com esse texto tão conhecido e tão maravilhoso. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então há esperança. De Abacuque era vivenciar o agir de Deus, mas estava preparado para continuar lutando. Se nós não vemos agora diante dos nossos olhos assim tão tangível, mas nós vamos continuar lutando, porque ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que eu decepcione com o produto da oliveira, ainda que os campos não produzam seus frutos, nós nos alegraremos no Senhor, o Deus da nossa salvação, daquilo que já foi feito por Jesus Cristo de Nazaré por cada um de nós. Então a esperança de Abacuque era essa, a nossa esperança é essa. Quando acontece de fato esse genuíno avivamento, as pessoas se tornam mais dedicadas a Deus, mais espirituais, mais profundas, e Deus ele vai transformando uma pequena labareda, ela vai se espalhando e vai manifestando o reino de Deus. Eu creio que é o que está acontecendo nos nossos dias aqui, nessa casa de oração. Quantos creem assim? Se você não crê assim, você está sendo convidado nessa noite a viver dessa maneira, em nome de Jesus, uma maneira espiritual, uma maneira profunda. Não faz de nós pessoas arrogantes, cheias de si, aí nós passamos a não viver mais nesse clamor de aceitação que nós vivíamos anteriormente, no orgulho. Nós vamos vivendo o avivamento do Senhor e Deus vai transformando as nossas vidas e nós vamos vivendo mais o Senhor. Aí as coisas vão acontecendo ao nosso redor, eu não acredito que está acontecendo, mas é porque nós estamos renunciando, vivendo mais o Senhor. Isso é avivamento. Simples assim. Avivamento vai falar acerca da fidelidade que Deus tem conosco. Deus, Ele é fiel. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que eu me decepcione com o produto da oliveira e os campos não produzam seu mantimento, Ele continua sendo fiel. Ele continua a cuidar das nossas vidas. Ele continua a colocar a sua mão de poder sobre nós e nos deixar de pé para continuar a nossa caminhada nesse lugar de avivamento, nesse lugar de fidelidade que nós devemos também a Deus. Quantos creem assim nessa noite? Aleluia. Que você ficasse de pé nesse instante. Abacuque 2, de 1 a 3 vai dizer: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Por-me-ei, então, queridos, nos colocaremos nesse lugar, assim como nós já fizemos nessa noite, uns pelos outros. Nós nos colocaremos nessa torre de vigia, nesse lugar de oração, nesse lugar
onde Abacuque viveu em meio a um povo que estava morto espiritualmente, por isso ele sentiu a necessidade de um avivamento. Nós sentimos essa necessidade nesses dias, de um avivamento. Colocou-se na torre de vigia, escreveu para que todos soubessem, e esperou no Senhor, por uma mudança na realidade ali, espiritual daquele povo. Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus, Ele está manifestando e vai manifestar ainda muito mais do que já vem ocorrendo, queridos, nas nossas vidas. Sobre o tempo, sobre aquilo que Ele está manifestando no nosso lar, na nossa casa. Se está difícil, não saia da posição. Isso é avivamento. Não saia da posição, porque isso é avivamento. Nas pequenas coisas, nas coisas simples, nas dinâmicas do nosso dia, dependendo de como nós nos portarmos diante de Deus, diante daquilo que nós aprendemos nessa noite, nesse único versículo, Deus, Ele vai manifestar avivamento. Aí você vai olhar para o lado e você vai falar assim: mas como? As pessoas estão vivendo algo que eu não estou vivendo. Não, Deus tem isso para a sua vida também. Não saia da posição. Deus tem isso para esse tempo na sua vida, onde você vai estender a sua mão sobre pessoas, vai colocar a sua mão ungida sobre pessoas, e pessoas vão ser curadas para a glória de Deus. Pessoas vão receber porção do alto para a glória de Deus. Isso é avivamento. Como Abacuque, então, nós precisamos tomar essa posição e declarar o que Deus quer fazer, esperando a restauração da obra do Senhor, do tempo do Senhor sobre as nossas vidas, posicionados, clamando pela volta, pelo Maranata, cheios da presença de Deus, avivados, vivos, avivados. Se estamos inseridos no mundo em meio a pessoas amortecidas, então espiritualmente, queridos, seja pelas situações que elas estão passando, nós vamos ser como labaredas de fogo e como profetas, assim como Abacuque foi. Nós vamos profetizar sobre essas vidas o tempo do Senhor e a manifestação do Senhor. E isso acontece na torre de vigia. Ele foi para a torre de vigia e Deus mostrou, e Deus falou com ele, e Deus manifestou e tem manifesto sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, o tempo dele. Porque nós estamos aqui nessa noite pela graça do Senhor Jesus, que nos comprou, e nós temos que entender que tudo já foi realizado na cruz do Calvário em nosso favor. Nós não temos que ter dúvida que o maior milagre, o véu se rasgou, e nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Em nome de Jesus, feche seus olhos nesse instante. Espírito de Deus, nós queremos viver, ó Deus, o avivamento nas pequenas coisas e, ó Deus, em nome de Jesus, nas coisas simples do Teu Evangelho. Ó Deus, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, do conhecimento manifesto na Tua Palavra, porque a Tua Palavra, ela é viva e eficaz. Ó Deus, que se manifeste o tempo do Senhor, o tempo de avivamento sobre corações que estão aqui nessa noite. Ó Deus, que estão mornos, que estão com a sua chama ali pequena, que estão com a sua chama ali, ó Deus, aí pequena, mas que o Senhor possa manifestar nessa noite fogo do Teu Espírito sobre esse coração, que esse coração volte a arder, que esse coração volte a manifestar o reino, que esse coração volte, ó Deus, não a sentir, mas a crer, a caminhar por fé, assim como esse profeta Abacuque caminhou. Ó Deus, em nome de Jesus, nas provas das nossas vidas, que nós não saiamos da nossa posição, ó Deus, daquilo que o Senhor tem levantado as nossas vidas para sermos filhos cheios do Teu poder, cheios da Tua glória, avivados para um tempo, para um ano, para uma vida, Deus, triunfante na face dessa terra. Ó Deus, nós rejeitamos toda a investida do inimigo sobre as mentes, querendo paralisar esse processo do novo nas nossas vidas. Nós declaramos nessa noite: hostes de demônio, partam em retirada, querendo travar a mente, querendo trazer a depressão, jogar na cama,
Coloca o teu filho, a tua filha de pé de novo, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, um tempo manifesto de avivamento sobre os corações, sobre as almas, ó Deus, que estão fora do lugar. Centraliza, ó Deus, pelo teu Espírito, que as pessoas parem de viver pela alma, mas vivam pelo Espírito, e isso é avivamento. Pessoas espirituais, cheias do teu poder, famílias que manifestam o reino por onde pisam, famílias de crianças que já têm relacionamento contigo, que falam da tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, sobre as mesas, sobre as refeições dos teus filhos, nesse tempo de mesa que cada família tem, manifesta avivamento sobre eles. Seca mandaraçô, ó Deus, sobre a simplicidade do teu evangelho, nas pequenas coisas, nas pequenas relações que temos uns com os outros, manifesta avivamento profundo sobre nós, marcas impressas do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Ó Deus, nós necessitamos e carecemos, ó Deus, da tua chama sobre as nossas vidas, do teu fogo consumidor, do óleo do teu Espírito jorrando sobre as nossas cabeças. Nós sabemos, ó Deus, que se quisermos enfrentar as lutas dessa terra, esse tempo de muitas pressões, nós não vamos conseguir. Por isso clamamos por avivamento. Aviva a tua obra, ó Senhor, dentro de nós. Aviva, Deus, em nome de Jesus, as relações. Aviva, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, o conhecimento da tua palavra, ó Deus, a profundidade da relação com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, aviva as nossas vidas diante do Senhor. Nós nos colocamos nessa noite, Deus, suscetíveis à ação do teu Espírito sobre nós, para que o Senhor movimente o teu reino conforme o teu querer e no tempo estabelecido pelo Senhor. Mas nós não queremos, ó Deus, atrasar nada do que é o teu propósito. Nós não queremos impedir a tua ação, ó Deus, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor quer realizar. Ó Deus, livra-nos de nós mesmos nessa noite, e que nós possamos manifestar, ó Deus, manifestar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, no nome que está acima sobre todo nome, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, nós declaramos um tempo de avivamento sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre tudo aquilo que nós estamos colocando na nossa mão, os passos que temos dado, avivamento do Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, leva-nos para esse lugar, ó Deus. Leva-nos para esse lugar. Leva-nos para esse lugar. Leva-nos para esse lugar, Espírito Santo. Oh Deus, leva para esse lugar, ó Deus, onde o temor, onde as confusões da nossa mente não nos paralisam. Leve para esse lugar, ó Deus, as nossas vidas. Cura, Deus. Cura, Deus. Cura, Deus, em nome de Jesus. Seca, mandarás, seca, mandarás, socaguendarás. Oh, Espírito Santo, cura, Deus. Cura, Deus, feridas que paralisam o processo de avivamento, Deus, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Seca, mandarás, ó Deus, travas no mundo espiritual caiam por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seca, mandarás. Ó Deus, nós declaramos um tempo de avivamento sobre nós. Nós declaramos inaugurada sobre a nossa vida um tempo de avivamento, Deus, ainda maior do que temos visto. Ó Deus, em nome de Jesus, e as obras das nossas mãos vão revelar o teu reino para esses dias. Ó Deus, daquilo que o Senhor está manifestando e nos usando, não pelo nosso mérito, mas pelos méritos de Jesus Cristo de Nazaré. Seca, mandarás. Em nome de Jesus, tira toda a paralisia da mente, Deus, toda a confusão da mente, que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Todo sofisma caia por terra em nome de Jesus. Todo sofisma caia por terra em nome de Jesus. Seca, mandaraçô. Você que está aí no seu lugar nessa noite, achando que isso não é para você, isso é para você. Seca, mandaraçô. Queima nesse coração nessa hora. Seca, mandaraçô. Queima nesse interior, nessa hora, Espírito Santo. Sei. Senhor, queima nesse interior, nessa noite. Sim, meu Deus. Seca, mandarás.
Sim, sim, meu Deus, em nome de Jesus, Ele vai te mostrar que aquilo que você está gerando nele é para o louvor da glória dele. Você não vai ter dúvida, algo está sendo gerado já, e você tem se questionado, isso não é de Deus, mas Deus está falando para você, Ele está manifestando algo por meio da sua renúncia. Você mandarás. Espírito Santo de Deus, manifesta a certeza no interior do teu filho e da tua filha nessa noite de que o Senhor está realizando algo, porque senão eles não estariam aqui. Você mandarás. Livra-nos Deus de virmos aqui automaticamente. Nós não queremos viver no automático, Deus. Nós queremos viver nas tuas profundidades, no lugar de avivamento. Você mandarás, traz a vida, Deus, em nome de Jesus. Seca mandarás, quem mandarás, soca mandarás, seca mandarás. Deixa com que Deus vai jorrando do teu interior. Alguns aqui que, meu Deus do céu, alguns que se autoproclamavam doentes de tal e tal e tal doença, está caindo por terra nessa noite. Você não é isso que você está declarando. Você não é isso que a internet está declarando que você é. É tempo de avivamento. O que Deus está falando para você é que você é filho e cheio do seu espírito. Você não é isso que a internet está dizendo que você é. De novas doenças, de muitas doenças novas, que tem ali todo o tutorial da doença. Não, você não é isso que estão te influenciando. Você é filho, você é filha, você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. Ei, Sanca mandarás. Espírito Santo de Deus, lava de dentro para fora a vida dos teus filhos nessa noite, para esse lugar de avivamento. Leva os teus filhos a essa profundidade, Deus, para que entendam. Leva-nos nessa profundidade para que nós entendamos, ó Deus, os teus propósitos, os teus desígnios para esses dias das nossas vidas. Nós não queremos, ó Deus, nos livra de atrasar aquilo que o Senhor tem a manifestar. Ó Deus, nos livra, Deus, nos livra. Nós queremos estar, ó Deus, na tua sintonia. Que o seu tempo seja o nosso tempo, que o nosso tempo se cruze, ó Deus, com o teu propósito, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, que isso faça de uma linda canção, um novo tempo de uma linda canção, ó Deus. Manifesta, ó Deus, por meio da sintonia, Deus, em nome de Jesus. Nos livra, Deus, de não agradar ao teu coração e procrastinar o teu reino, Deus, em nome de Jesus. Mandarás, que nós entendamos esse privilégio de podermos ter a chama do Espírito Santo queimando dentro de nós. Oh Espírito Santo de Deus, nós declaramos isso nessa noite, em nome de Jesus. Se você puder aplaudir ao nome do Senhor nesse lugar. Aleluia. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, e a doce comunhão íntima do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Vão na paz do Senhor, queridos.